Olá, pessoal. Eu sou a professora Carol e na aula dessa semana de português nós vamos continuar falando sobre os verbos da primeira conjugação. Então, para a gente relembrar, né? Verbo é uma classe de palavras que indica três coisas: ação. Clara comprou um celular, né? Ela fez essa ação, ela comprou. Um estado, né? A menina está doente, o está é o meu verbo, ou seja, se mostra como está a menina. E fenômeno da natureza. Choveu no fim de semana. Choveu é um fenômeno da natureza, portanto, meu verbo. Estado, ação e fenômeno da natureza. Nós também vimos que todos os verbos, né, ele tem as pessoas e o número para qual vai ser, né, indicado. As pessoas do verbo são os meus pronomes pessoais do caso reto, lembram? E nós temos esses pronomes, né, no singular, eu, tu, ele ou ela, e no plural, nós, vós, eles ou elas, né? Então, essas são as pessoas do verbo no singular e do plural, ou seja, o número do verbo, ok? Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos, tá? As crianças brincam o dia todo. Eu caminhei durante a manhã. Nós conversamos sobre o trabalho. João pegou todos os carrinhos e Maria viajará comigo amanhã. Dessas frases todas aqui, eu quero que a gente descubra onde estão os verbos e qual tempo em que eles estão. Lembra, né? O verbo se indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o tempo, né? Presente, passado, futuro. Presente é aquilo que está acontecendo, passado aquilo que já aconteceu e futuro aquilo que vai acontecer. Então, na primeira frase, as crianças brincam o dia todo. O meu verbo é brincam, né? Uma ação, ok? Eu caminhei durante a manhã. Caminhei é o meu verbo, ou seja, a ação que eu estou fazendo, tá bom? Nós conversamos sobre o trabalho. Conversamos é a minha ação, é o meu verbo, né? E aí a gente precisa pensar. Quando eu tenho uma frase e o meu verbo é de ação, a parte mais importante da minha frase é meu verbo. Porque se eu tiro o verbo, eu não sei o que está querendo dizer. Por exemplo, nós sobre o trabalho. Se eu tiro o meu verbo, o que isso acontece? Não tem, a frase não faz sentido. Então, quando eu tenho um verbo na minha frase e um verbo de ação, esse verbo é a parte principal da minha frase, ok? João pegou todos os carrinhos, né? Qual é a ação que o João está fazendo? Pegou, isso aí, né? Então, esse é o meu verbo, é o que dá nome, né? É o que dá importância para a minha frase. Maria viajará comigo amanhã, né? Qual é a ação que Maria vai fazer? Viajará, né? Se eu boto Maria comigo amanhã, o que é isso? Né? Não faz sentido. E aí, de acordo com cada frase, nós temos um tempo em que elas se apresentam, né? As crianças brincam o dia todo. Quando eu falo que as crianças brincam, isso está acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer? Presente, né? Está acontecendo. Eu caminhei, ou seja, eu caminhei durante a manhã. Se eu caminhei, eu não estou caminhando mais. Então, passado. Isso mesmo. Nós conversamos sobre o trabalho. Se nós estamos conversando, é algo presente, né? João pegou, ele pegou os carrinhos. Ele não está pegando e nem vai pegar, ele já pegou. Então, passado, isso mesmo. E Maria viajará comigo amanhã. Ela vai viajar ainda, ela não viajou e nem está viajando. Então, futuro, né? Lembrando, todos esses que estão aí de laranja, né? São tempo do meu verbo, né? Presente, passado e futuro. Bom, vamos analisar um pouquinho esses verbos, né? Separei aqui todos os verbos: brincam, caminhei, conversamos, pegou e viajará. Para a gente saber se essa palavra é um verbo de verdade, a gente tem que colocar ela no infinitivo. O que é colocar ela no infinitivo? É colocar como verbo, né? Terminar com R. Por exemplo, brincam é de qual verbo? Do verbo brincar. Olha ali o Rzinho no final, tá vendo? Essa forma com R no final é a forma infinitiva, tá bom? Caminhei é de qual verbo? Caminhar, né? Conversamos, conversar. Pegou, pegar. E viajará, viajar. Olha que engraçado, gente. Todos esses verbos, eles terminam com ar no final.
E aí vem o nosso tema da aula de hoje, né? Todos os verbos que terminam com ar no final do infinitivo, eles são chamados da primeira conjugação. Todos esses verbos, né? Além desses, tem falar, beijar, cantar, pular, gritar. Tudo que termina com ar vai estar na primeira conjugação. E aí, estando na primeira conjugação, nós conjugamos, né? Ou seja, nós flexionamos esses verbos da mesma maneira, todos eles. Aqui eu tenho um exemplo do comprar, tá? Nós temos ele no presente, no passado ou pretérito e no futuro. Toda vez que eu conjugar o verbo na primeira conjugação, né, um verbo que termina com ar, eles sempre vão ter o mesmo finalzinho. Tá vendo aí que tá de azul? Esses finaizinhos de azul vão ser sempre iguais. Por exemplo, no presente vai ser sempre eu compro, então eu canto, eu brinco, eu danço, eu falo, eu pulo. Todos eles vão ser iguais, né? E isso facilita a gente entender melhor como que a gente se conjuga o verbo, né? Eles sempre vão estar dentro dessas pessoas do verbo, dos pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí eles vão flexionar de acordo com a pessoa, de acordo com o número, se está no singular ou no plural, e de acordo com o tempo que está colocado para mim, se é o presente, passado, futuro, tá bom? Então, aí nós temos, né, uma tabelinha bem bonita, depois tira um print dessa foto. No nosso livro de português também tem uma parte sobre verbos, que vai nos ajudar bastante. Está lá no final do nosso livro, tem uma tabela grande de verbos que pode ajudar vocês também nessa facilidade, né, para poder ajudar nessa questão dos verbos, tá bom? Está lá na página 279, para quem quiser, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre primeira conjugação dos verbos, né? Nós temos uma atividade do livro, do número 1 ao número 4, tá bom? Somente. Aquela outra partezinha não precisa fazer, tá? E essa foi a nossa aula. Um beijo para todos vocês, estou morrendo de saudade. Prestem atenção para fazer. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários para a tia Carol poder responder, ok? Beijo, boa aula para vocês.